festa que você nunca esqueceu está de volta. Dia 9 de setembro tem Fantasy. No Sakai, vista sua fantasia e seja o que você quiser na balada mais divertida do ano. Bandas, DJs, gente bonita e muito alto astral na festa que é diferente de tudo. Vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, todos bem-vindos a mais uma quarta-feira, é isso aí. Cá estou na nossa sala colorida e para quem não sabe ainda está assistindo o programa pela primeira vez, eu sou Nambia Wake, de consultora de imagem, estilo e colorista pessoal, e a gente tem um encontro marcado toda quarta-feira a partir das 19 horas. Tem vídeo novo, tem novas entrevistas, novas histórias e é um prazer e uma delícia estar aqui com vocês. Aproveita para assistir os vídeos que já passou por aí. Muita coisa legal, eu acho que vocês vão gostar. E se inscrevam no canal, compartilhem, deixem o seu comentário, dizer o que você está achando do nosso programa e pode dar sugestão também que a gente gosta. E hoje a gente já começa agradecendo, tá? Importante, a gente sempre começa agradecendo. Então vamos agradecer aos nossos patrocinadores e apoiadores, porque sem eles esse programa não acontece, né? É importante valorizar empresas que apoiam esse tipo e tantos outros projetos. A gente começa agradecendo a Cheirinho Bom, a Liz Multibrand e o apoio da Capelli Concept. Agora sim. Programa aí do mês dos pais, a gente tem entrevistados sensacionais, vocês já viram algumas coisas por aí. O entrevistado de hoje também tem histórias lindas para contar, inspiradoras, e a gente vai poder ouvir história também de filho, né? Que a gente fala história de pai, mas a gente também fala história dos filhos, as memórias dos filhos. E ele é formado em medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, residência médica em cirurgia geral, especialização em cirurgia vascular e angiologia, professor de curso de medicina, mestrando em tecnologia e saúde, ele é empresário, ele é triatleta, pense aí, gente, no currículo, e hoje a gente tem o prazer de conseguir um horário com ele, Thiago Mello. Eu só pensava, como é que eu vou conseguir um horário com esse homem? Olha a hora. Muito obrigado, né, de verdade, pelo convite. Eu falo que quando você me chamou a primeira vez, eu já fiquei ansioso. Ai, que lindo! Então, eu fico feliz, porque eu sei que não é fácil, né? Eu acompanho você, eu já conheço você há algum tempo e a gente acompanha você nas redes, acompanha o seu trabalho, um pouco da sua rotina, eu tenho certeza que é um pouco, que a gente acaba postando ali e vendo. É muito menos do que o que a gente faz realmente. E eu já até queria começar falando exatamente isso, né? Como é que você consegue conciliar? Não pensa que é consultório, é cirurgia, são plantões, é professor, é atleta, vida social, porque não vive só do trabalho. Tem que ter. Como é que você organiza? Seu dia tem um pouquinho mais de 24 e a gente não sabe? É engraçado isso, porque é um questionamento muito grande que eu tenho dentro das redes sociais, né? Que é, como que você gerencia seu tempo? Sim. Lógico, o primeiro fator que você acaba sabendo mais do que isso, eu não tenho filhos, então isso já tira uma carga de tempo importante. Não é que eu não queira ter, não chegou a hora ainda. Mas isso tira uma carga de tempo porque tem que se dar atenção para os filhos, realmente, quando você chega em casa, independente, está cansado, né? Mas eu tento otimizar meu tempo de forma o máximo possível. Então, realmente, eu tenho pouca necessidade de sono. Então, eu durmo ali 5 horas em média por dia. Eu não consigo dormir mais que isso. Mas o sono é reparador. Não adianta. Isso lhe satisfaz, você carrega. É o meu normal. Se eu não colocar despertador, eu vou dormir 5 horas por dia. Então, não coloquei no domingo. Eu vou acordar 5, 6 horas da manhã. Então, eu tô acordando lá umas 4h30, 5 horas da manhã, todos os dias, e já vou fazer minha atividade. Tá? Eu tenho atividades de físicas de manhã e tenho à noite. Então, a da noite, normalmente quando eu saio de casa, eu já saio pronto. Por quê? Imagina, corri, eu pedalei de manhã, saí para trabalhar, operei o dia todo, dei aula, cheguei à noite. Vai chegar em casa? Vai sair de casa? Não vai sair de casa. Então já aproveita para na rua, já passa na academia, já malha, já vou para natação, volta e tudo bem, você relaxa em casa, né? Outra coisa, normalmente eu tenho que fazer aula, dou aula em congresso, tenho que planejar a aula da faculdade, então isso normalmente eu faço à noite. Né? Então eu evito TV, uma coisa que não existe muito na minha vida se chama TV aberta. Eu não lembro, sendo bem sincero, a última vez na minha vida que eu assisti TV aberta. Deve ter muitos anos mesmo isso.
Então, você não assiste TV? Assisto. Série, algumas que eu escolho, tá? Normalmente, e filmes. Ponto. Eu não gasto meu tempo assistindo TV. Tá? Rede social. Eu falo assim, mas você é muito ativo na rede social, você deve gastar muito tempo. Não, normalmente minhas postagens são bem pontuais naquele momento. E muitas vezes falam, você viu tal coisa? Eu falo, não vi. Não deu tempo. Então eu não consigo ficar perdendo tempo navegando naquilo ali, porque realmente eu priorizo o meu tempo em cima disso. Isso leva a um problema, né? Porque quando eu saio um pouco do eixo, eu desoriento o meu dia. Porque realmente, é um planejamento. Eu sou muito metódico. Como todo cirurgião, eu sou muito metódico. O cirurgião tem que ser metódico, senão faz bobeira. Então, quando sai do meu eixo, realmente eu dou uma descompensada em cima disso. Mas eu tento manter minha programação da hora que eu acordo. Tipo, eu tiro 5 minutinhos, programo meu dia inteiro e eu tento manter aquela programação toda em cima daquele dia. E dorme normalmente, já que você faz esse planejamento à noite, assim? Eu durmo normalmente entre 11h30 e meia-noite. Não consigo dormir antes. Eu vou levar bronca de um monte de colega. Mas você vai falar, mas eu não consigo, é mais forte que eu isso. Eu não consigo. Se eu deitar pra dormir, fechar o olhinho, eu não vou conseguir dormir. Não tem. E tem isso, né? Cada organismo tem, né? Tem a média, cada acho que tem a média. Tem a média, assim, o ideal, mas tem. O sono é reparador, é fato. Não, mas realmente eu não consigo. Eu acho que esse é aquele tempo de qualidade. Tem isso, né? Se você dorme aquele tempo e é um tempo reparador, sim, realmente. E eu tenho um problema grande, que eu tenho muito bem-estar à noite. Então, quando eu chego à noite em casa, tomo um banho, que eu sento, seja na cama, minha mente, ela vira um turbilhão de coisas. E ou eu paro para realmente sugar aquilo, entender e aproveitar algumas coisas daquilo, ou são informações que se perdem. E eu passei muito tempo da minha vida, deitava e se perdia. E realmente teve um momento que eu falei, não, peraí, eu tô perdendo muita informação importante. Porque são coisas que vão resolver minha vida amanhã, são coisas que vão resolver problemas de ontem, que eu consigo ali resolver, colocar no papel, ajustar a mente. Então eu prefiro hoje dar atenção a esses sinais. Sim, que eu tenho à noite. Que eu acho que a maior dificuldade que o ser humano tem é isso, né? É entender os sinais, porque o nosso corpo o tempo inteiramente vai dando, presta atenção, e é a gente que vai adiando esse momento nosso. E eu falei, a gente conversou aqui um pouquinho antes, eu falei, o Dr. Tiago, muita gente já conhece, inclusive das redes, tem sempre matérias. Ave Maria, vai estar em matéria no Instagram. Se é que você não conhece ainda, você entra lá, o que não falta é matéria. Mas a gente quer conhecer mesmo Tiago Melo, né? E eu queria conhecer da origem mesmo. Tiago é de Barreiras, Tiago é de onde? Sim. Primeiro, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de títulos. Eu sou muito tranquilo em relação a isso. Até que meus alunos falam, professor, doutor, eu sei que existe o respeito, mas é uma coisa que lógico, eu acho que o título não é conquistado somente pela sua posição social, eu acho que é pelo respeito que você mostrou para a sociedade, é diferente de imposição, né? Você conquistou aquele respeito. Tudo bem, mas é uma coisa que pode me chamar de Thiago normal, eu não gosto que me chame de doutor. Mas assim, sou alagoano, nasci em Maceió, a gente veio pra cá, eu tinha 10 anos de idade, aproximadamente 10, 11 anos. Fiz o ensino fundamental aqui e voltei para estudar em Maceió, 2º grau, e de lá fui fazer faculdade, né? Aí tive toda a carreira em São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, durante muito tempo, mas assim, me considero filho de Barreiras. Eu sou filho de Barreiras porque eu sou cidadão barreirense, tenho título cidadão barreirense, então sou filho de Barreiras. E aqui é onde a gente enraizou, né? Então, eu trabalho fora de Barreiras, eu opero em Brasília, eu atendo em Brasília, mas eu não consigo nunca tirar meu pezinho daqui, porque realmente aqui é a minha cidade. Digamos que eu amo mais Barreiras do que a própria cidade que eu nasci, que é Maceió. Que lindo! A gente tem essa coisa da cidade que abraça, que acolhe, sim, né? Sim. Tem do que a gente viveu, as memórias afetivas. Com certeza. E eu acho que tudo isso vai enraizando e vai... É legal isso, né? Porque assim, a gente vai numa lanchonete, aí chega lá, a dona é aquela mesma que você ia lá quando tinha 10 anos de idade. E fala, não, meu filho, vai lá, depois eu mando a conta pra sua casa. Eu acho isso massa. Você chega nas lojas e leva a roupa pra cá. Quando
comentou isso em cidades maiores, ou, né? E aí fala, porque não, eu tô pensando... Condicional. Pegar uma condicional. Como assim? Aí eu perguntava, eu chegava e perguntava assim, vocês pegam um condicional aqui? Que isso? Minha prima em Salvador, eu falei, primeiro, como? Eu falei, ué, lá em Barreiras a gente pega as roupas, leva pra casa, prova depois. Sério isso? Mas isso é mais uma coisa até do título. Eu não quero que ninguém faça isso porque eu sou o doutor Tiago, não. Porque me conhecem de criança, sabem quem eu sou e como eu sou. Não sei quem, não sei quem que mora em saúde, sabe aí sua vida inteira. aí começa a Engraçado. puxar o... E na sua família são quantos? Vocês são em quantos? Meu pai que faleceu, minha mãe, eu, meu irmão e minha irmã. Eu sou o mais velho, eu tenho meu irmão que tem 4 anos de diferença e minha irmã que são 8 anos de diferença. Todo mundo médico. Era isso que eu ia perguntar. E minha irmã ainda casou com o médico. Danou-se. Meu sobrinho, que é afilhado, tem 7 meses, eu já acho que ele é médico também. E quais são as especialidades? Meu pai era hematologista de sangue, né? Minha mãe pediatra, meu irmão nefrologista, eu sou cirurgião geral e cirurgião vascular, e minha irmã oftalmologista, e meu cunhado é cardiologista. E cada um vai para Cada um. Minha família, na verdade, digamos que uns 70% da minha família, por parte de mãe, e da família parte de pai, a minha família parte de mãe, tem um tio meu que é juiz federal, o resto é todo mundo é médico. Primos, todo mundo é médico. Mas E não é médico, faz medicina. isso até, assim, na infância e tal, é algo que vocês despertam o desejo porque vê todo mundo, ou é porque fica aquela coisa já meio... Olha, nunca houve pressão quanto a isso. Né? Não vou te falar que houve pressão, vai fazer medicina. Não. Eu lembro até uma vez que eu falei pro meu pai, ele falou assim, você vai fazer o quê? Para essa medicina ali. Medicina? Eu falei, não sabia. Eu falei, como eu não sabia, pai? Eu ia fazer o quê da vida? Na verdade, assim, eu e meu irmão, a gente tinha a questão do pagode, né? Que a gente era pagodeiro. Eu falo que quando eu tinha 15 anos, eu ganhava mais dinheiro quando eu comecei a ser médico. Não, primeiro carnaval da gente ganhou tanto dinheiro aqui que eu falei, meu Deus, que... Vocês tinham um bando? Tinha banda de pagode baiano mesmo. Eu sabia que ele gostava de pagode. Puxar banda esse... de pagode baiano. Eu ganhava... Qual era o nome? Sucessamba. Na época de faculdade, meu irmão foi meu contemporâneo. A gente tocou muito em Ribeirão Preto. Todas as festas de Ribeirão, praticamente, a gente tocava. Então, se empreendeu. Só que assim, a carreira de músico é uma carreira que, infelizmente, é desvalorizada no Brasil. Né? E era sempre secundário pra mim. Então, nunca foi algo principal dentro da minha vida. E em algum momento os pais ficaram preocupados assim, à medida que a coisa vai acontecendo, ou isso já era muito... Meu pai sempre incentivou muito, principalmente meu pai, que a gente soubesse tocar instrumento e que a gente praticasse esporte de maneira efetiva, de maneira de rendimento mesmo. Então foi uma coisa que ele sempre colocava na cabeça da gente, porque ele achava que isso moldava tanto caráter quanto resiliência para a sua profissão. Fantástico. Né? Então, e habilidades, vamos supor, quem toca instrumento tem uma habilidade manual diferente, né? Sim. Quem faz esporte de rendimento é habituado a lidar com perda, com vitória, né? Com lesão, então a gente consegue transformar isso para a carreira em si, né? E moldar isso aí. Então foi uma coisa que a gente foi moldado desde criança a isso, mas ninguém nunca forçou. Meu pai nunca chegou com o instrumento, você vai tocar isso aí. Né? Mas era aquele que botava a gente dentro do quarto e fica assim, olha que legal escutar MPB, olha só o Djavan tocando, olha que maravilha, olha como ele toca. A gente fala, nossa, é mesmo. E introduzindo, despertando o... E ele tocava alguma coisa, algum instrumento? Tocava. Ele tinha uma bateria dentro de casa, elétrica, ele ficava... ele falava, aí eu filmava ele, postava e marcava o Riquelme do avião. Aí o Riquelme me apostava e ele dava mais. Tá vendo? Tô no caminho certo. Aí ele tocava e enrolava o violão, mas ele tinha uma musicalidade muito boa. Ai, que lindo, que legal. E a escolha da especialização, assim, do que vocês iam? Como é que... Todo mundo é médico e todo mundo tem especialidade diferente. Né? Se você colocar a família mesmo inteira, todo mundo tem uma especialidade diferente. Cirurgião tem o irmão de meu pai mais novo e eu só na família, o resto ninguém é cirurgião. Mas é interessante que eu entrei na faculdade, eu sempre falo até para meus alunos que eu nunca quis ser médico. Eu nunca falei assim, olha, eu quero ser médico, eu sempre quis ser cirurgião. Então eu entrei para fazer cirurgia plástica, sabia nem o que era cirurgia plástica. Mas eu acho super... Eu nem sabia, né? 17 anos a gente sabe o quê? Eu entrei com 17 anos, queria cirurgia plástica. Eu achei mais para a questão de cirurgião plástico. E
quando eu entrei na residência, eu já estava em dúvida, e na residência, quando eu rodei nas duas, eu falei, não é vascular mesmo que eu quero. Mas em nenhum momento eu fui seduzido pela parte clínica somente da coisa. Sim. Eu entrei e sempre me moldei para ser cirurgião. Eu sempre achei o máximo aquilo ali, né? Tipo, você tá definindo a vida da pessoa naquele momento, né? É diferente. É aquele time, né? Aquele momento você resolve ou não resolve a vida da pessoa. Então, essa adrenalinazinha aí, É, adrenalina mesmo. E eu acho que, não sei, talvez muitos fogem até disso, né? Porque é isso, é um momento... Pode. Cansa também, né? Tipo, tem dias que eu falo que a gente... É tanta adrenalina que chega em casa uns 5 anos mais velho. Imagino. Mas é gostoso. Imagino como... É gratificante. E nesse momento da escolha, ainda mais assim, você já vem de família de médicos, então tudo tá na mesma área. Tem os palpites? Tem. Tô pensando nisso. Tem. Por que você não? E uma coisa que eu também passo muito para os meus alunos, que hoje em dia é muita bobeira você simplesmente guiar somente pelo que você gosta. A gente tem que achar o que a gente gosta com o que a gente quer se adaptar. Vamos supor, alguém gosta de medicina nuclear, aí vai fazer lá cintilografia, PET scan, e quer morar numa cidade, vamos supor, vamos colocar aqui, um Riachão, Vanderlei. Não cabe. É o que gosta? Mas não cabe. Infelizmente nunca vai ter. Por quê? Porque a gente está falando de enriquecimento de substância, de outra coisa que não tem nem logística para isso. Né? Nem barreiras tem. Então vai ter que morar em capital. Você gosta de morar em capital? Não. Então vai ter que procurar outra coisa para fazer. Né? Eu quero fazer, vamos supor, cirurgia vascular. Tá, tudo bem. Tá, mas eu quero morar numa cidade que já está saturada. Então, veja bem se você vai se encaixar naquela cidade. Né? Então, a gente tem que ir se adaptando. Então, é um papo que eu sempre falo com os alunos, assim, converse. Quer fazer cirurgia vascular? Converse com cirurgiões vasculares. Sim. Veja os prós e os contras. Porque não existe nada que seja tudo maravilha. Perfeito, né? Perfeito. A vida não é um ganha-ganha, né? Então, tem um lado ruim. E a gente precisa saber se aquele lado ruim te conforta. Tipo, cirurgia vascular. Durante muito tempo você vai lidar com um paciente grave, com um paciente em óbito. Então, você tá pronto para aquilo? Não gosta, então não vai fazer. Porque você vai ser uma pessoa frustrada. Né? A gente tem que unir o útil ao agradável, sempre. Sim. Mas entra também uma questão, esse seu olhar, entra também uma questão empresarial, assim, porque eu acho que vocês... Com certeza. Eu acho que hoje, com a rede social... a medicina está abrindo mais, os profissionais eles estão pensando mais, se colocam mais, porque antes eu acho que a ideia que as pessoas tinham era que o médico é para tratar a doença. Primeiro de tudo era isso. Hoje em dia já começa a pensar na medicina preventiva, então ela tem que tratar para não adoecer. Aí a gente tem duas situações diferentes, né? A primeira, que é a questão de dinheiro. Eu sou profissional, eu preciso de dinheiro para isso. Tá? Eu particularmente eu não considero o SUS como caridade. Muita gente fala, eu atendo no SUS por caridade. Isso é balela. O SUS paga como paga o particular, só que paga menos. É uma opção sua trabalhar para aquilo ou não. Sim. Tá? Eu tenho meus porquês trabalhar para o SUS. Tá? Mas a minha maior parte realmente é particular. Então, eu não retribuo nada disso, retribuo. A gente tem projeto social, a gente tem atendimento social, a gente faz muita coisa realmente voluntária para poder voltar isso para... brincadeira, eu nasci. Eu sempre falo que existem situações diferentes. A pessoa que nasceu em berço de ouro e a pessoa que não nasceu em berço de ouro. Eu sou o que tem a obrigação de ter vencido na vida. E eu não sou hipócrita em relação a isso. Eu falo para minha filha, da minha secretária, que eu ajudo ela bastante, tem 14 anos, eu falo assim, vou pagar seu cursinho, você quer passar medicina? Eu vou te ajudar. Agora você vai lutar contra o sistema. Eu estava no sistema. Ela é com outro sistema. Entendeu? Então a gente tem que saber se aliar a isso e a gente tem que entender que a medicina é um trabalho igual a todos os outros. Sim. E a gente tem que se posicionar em relação a isso. Em rede social é um pouco delicado. Mas antes de falar um pouco da rede social, voltando à questão da residência, é uma coisa também que eu bato muito na tecla com meus alunos, 6 anos a gente sai muito cru. Muito pouco. A gente não tem experiência. Quando vocês têm uma doença do filho de vocês procuram quem? Vocês procuram a referência. Né? E ninguém vira referência nem formado e nem acabado a residência. Existe uma escada muito longa para isso. Muito longa para isso.
que não é fácil chegar lá em cima. Uns chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. Eu sempre falo que eu tive o privilégio de chegar um pouco mais cedo nisso aí. Mas muito por network, por estar ligado, é aquela frase de Jorge Paulo Lema, né? Que tubarão do tubarão, tubarão da sardinha vira comida. Né? Então eu sempre procurei estar andando realmente com os expoentes de cirurgia vascular do Brasil, porque sempre eu vou aprendendo alguma coisinha a mais com quem entende mais que eu. Então a medicina, ela não é 6 anos, não é feita de 6 anos. Eu fiz 11 anos de faculdade, é brincadeira, 11 anos de doação, tá? E não espera-se que eu vou fazer 6 anos e vá ter uma experiência para mudar a vida dos outros, tá? A rede social, ela tá mudando um pouco esse conceito. Você falou de preventiva, né? Então, hoje eu até ouvi uma coisa interessante, que Cristiano Ronaldo estava batendo 600 milhões de seguidores na rede social. Caramba. E ele estava batendo mais seguidores do que todos os times da Premier League juntos. Barcelona e Real Madrid, que tem os maiores Instagrams, juntos não dão nem metade dele. Imagina. Por quê? Porque as pessoas querem ver gente e não empresas. Sim. Isso serve para medicina. A pessoa não quer ver doença. A pessoa quer ver gente e resultados. Sim. Então a pessoa não quer que eu chegue lá, olha, varizes, todo dia. Já pensou? Você já tinha me bloqueado. Varizes, olha só. Hoje vamos falar de varizes, amanhã varizes. E amanhã varizes. Pelo amor de Deus, que coisa chata. Passa, tem feed de colega meu que eu sigo por seguir e já pulo. Porque é chato, é empresarial. Né? E outra coisa lá, é eu explicar para ela por que ela está tendo. Por que ela, que vai me buscar lá no consultório, está tendo aquilo. Essa é a mudança. É a gente conscientizar. É a função do médico. É promover saúde. Sim. Então a gente tem que levar essa informação. A gente é detentor de informação. Levar essa informação para dizer, puxa, olha só, não é só uma aranha que eu tenho na perna, eu tenho que tratar isso, porque pode dar uma trombose. Né? Isso, ela vai falar assim, mas está tirando da consulta. Não está, você está interessando ela na sua consulta. Né? Então a rede social ela é fantástica para isso. Agora o problema é que ela é mal usada. E que aí dá essa falsa sensação que ela encurta o caminho. Porque do profissional que ele precisaria, né, que é como você acabou de falar, 6 anos não é o suficiente. Mas aí ele sai e aí ele, às vezes, passa uma falsa sensação de que ele já tem, Então, de repente, mais do que o que ele tem para... você já ouviu falar de efeito Dunning-Kruger? Efeito Dunning-Kruger é aquele que a pessoa que sabe pouco e fala muito acaba abafando quem sabe muito e se sente coagido por aquele que sabe pouco. O problema é que a rede social ela dá voz para todo mundo. Isso. Né? E quando ela dá voz para todo mundo, ela dá voz para quem sabe muito e para quem não sabe muito. O problema é que quanto a gente mais estuda, mais a gente tem dúvidas. Né? Ontem eu estava até numa aula de um núcleo de trombose, o maior núcleo de trombose do Brasil. A gente tem aula toda semana de discussão online. Quando acabou, eu sentei no quarto e falei, meu Deus. Aí a minha namorada falou, o que foi? Eu falei assim, eu vou dormir me sentindo muito burro. Ela, você tá doido? Eu falei, não, sério. Eu acabei de ter uma enxurrada de informação que eu tô aqui tentando processar ainda. Aí eu falei, impressionante que quanto mais você busca informação, mais você vê que tem gente acima de você e que você ainda tem muito a aprender. Né? E quem não tem medo. E o meu medo dentro da medicina é o que essas pessoas podem fazer na cabeça de outros, que são leigos. Porque o leigo não tem obrigação de saber. Então, assim, a minha mensagem para quem procura rede social para procurar médico, procura aquele médico, vai no portal do CRM, procura aquele médico, a especialidade dele, né? Vai procurar notícias sobre aquele médico, processos sobre aquele médico, notícias boas sobre aquele médico, né? Não ser ludibriado simplesmente pela fala. Porque fala bonito, a gente já viu, tem muitos encantadores que falam bonito, mas não necessariamente vão te promover saúde. É o mal da rede social. Abre voz pro bom, mas abre voz pro ruim. E a gente fica ali no tira. Quantas pessoas que você conhece dentro da sua especialidade abrem boca na rede social para falar coisas bizarras sobre moda,
sobre vestuário, sobre Eu tava... cor, e você fala, meu Deus. Fantástico. Esses dias eu estava comentando com uma amiga que agora, acho que mais do que nunca, com a crescente da rede social, muita coisa, né? Vai acompanhando e a consultoria de imagem é algo, posicionamento de imagem, enfim, as pessoas têm cada vez mais falado sobre isso. E muitos mais profissionais dizendo que vai fazer, que eu vou te ensinar, você precisa comunicar e tarará. E aí tem uma leva de um monte de gente se vestindo do mesmo jeito. Pra todo mundo parece que você tem que fazer um ensaio daquela forma, com um blazer assim, com botões dourados e um cabelo dessa forma, e que pra você ser... Vai dar certo. E vai dar certo. E eu falo... Receita de bolo. Eu falei, gente, como assim? Então, você entra nos vídeos, principalmente, tipo, os recém-formados, pessoas que estão iniciando, estão numa transição de carreira, e aí você vê todo mundo do mesmo jeito, da mesma forma. Eu falei, peraí, todo mundo tem a mesma coisa para comunicar? Né? E onde é que está o diferencial das pessoas aí? Quando a gente vai em busca do estilo, é exatamente isso, tá? Dentro do que você quer falar, vamos ver o que é que comunica. Eu preciso olhar e preciso encontrar você. Entender você, entender a sua profissão, entender o seu posicionamento. O interessante é que isso é uma coisa muito de cidade menor, né? Que assim, Nambi abriu uma salgaderia. E ela ficou rica com a salgaderia. No outro mês é uma salgaderia em cada esquina, entendeu? Agora vai bombar, a moda agora é salgaderia. Assim funciona. Então, assim, o que a gente vê ninguém vê o que está por trás do que está acontecendo. Primeiro, eu sempre acredito que para você se dar bem na profissão é um mix de duas coisas. Né? Primeiro é dedicação. Fato. Ou você se dedica ou você não é bom. Tá? E o segundo, tem que existir um talento para aquilo. Sim. Né? Tem gente que não tem talento para certas coisas. Não adianta. Eu não sei se eu seria um bom engenheiro, porque eu não acho que tenho talento para aquilo. Né? Então, pode ser que eu seja, mas eu acredito no meu julgamento que eu não tenho. Ah, mas eu vi um engenheiro que é rico. Pô, parabéns para ele se deu bem. Né? Então, o que falta é a gente entender o que está por trás, né? O que está no background daquelas pessoas que estão se dando bem. Por que estão se dando bem? Né? É um nicho, chegou primeiro, lógico, quem chega primeiro bebe água limpa. Sim. Mas não significa que você chegou primeiro que você tem competência para aquilo ali. Sim. E esse molde realmente é interessante, né? Que é fazer a receita de feijão com arroz para todo mundo. Isso tem na medicina também, tá? E Thiago, eu também percebo, inclusive quando eu atendo as minhas clientes, e são de várias profissões, e a gente acaba... É meio que uma terapia do vestir, né? A gente vai entrando em muitas, então tem muitas inseguranças às vezes ali, tem muitas questões que estão, além do, não uso tal cor, só uso o preto, não é só isso. Mas e eu digo sempre, você tem que encontrar o seu lugar quando você fala que tem que ter uma aptidão, uma coisa para aquilo, porque eu acho que as experiências que a gente leva na vida que faz a grande diferença do que você vai ser. Porque imagina, você faz um curso, você fez lá o seu curso de formação inicial, é uma turma. Uma turma de quantas pessoas? E todas aquelas pessoas receberam as mesmas informações. Mas qual é a diferença que isso vai fazer de um profissional para o outro? São as experiências que ela teve na vida, o que ela julga importante, são os valores que ela tem, e aí você vai caminhando para... E aí as que realmente encontram isso e que de repente teve uma orientação, viveu algo, ela vai conseguir, esse eu vou fazer o meu melhor. Nisso aqui eu vou ser muito bom. Então eu falo, por que eu prefiro falar atender mulheres que eu sei que tem pessoas de um modo geral, acaba sendo um público mais feminino, mas é que tem... Vamos mudar isso, tá? Por favor. Isso não é porque eu quero. Hoje, nesse podcast, a gente vai mudar isso. Amém. Importante. Acho, sim, que os homens têm muita insegurança. Para a saúde das esposas. E falo muito sobre isso. Exatamente. Por quê? Porque a gente está tão preocupada com estar bem. Inclusive, quando eu falo sobre a mulher tem que estar bonita, cheirosa, bem vestida, e o cara tem que estar largado de qualquer jeito. Na hora que arruma toda, na hora que ele sai de dentro do quarto, como assim? Exatamente. É verdade, você está certíssimo. Eu acho que isso faz muito a diferença do profissional que você é. Vamos entrar nesse tópico da imagem. Agora o assunto vai dar bom. Mas antes eu quero falar, claro, da Cheirinho Bom. Que a Cheirinho Bom, inclusive, está com promoção agora. Para esse mês dos pais. Vocês não estão entendendo.
Toda vez que você for lá tomar seu cafezinho com a família, os pais aproveitem e participem da promoção Mês dos Pais. A Xerimbom está promovendo um sorteio onde o pai sorteado vai poder levar mais 3 convidados, então a família toda, para conhecer as plantações de café, desse café de qualidade que a gente bebe. Imagine que delícia de presente. Então não é uma promoçãozinha não, é uma promoção que super vale a pena. Todas as informações estão no Instagram da Xerimbom Barreiras. Já aviso o pessoal que eu vou atrás. É, né? Todo mundo quer uma promoção dessa. Mas vamos falar de imagem, vamos falar de posicionamento. E eu queria saber qual é a sua relação. Você é um cara que está sempre muito bem vestido, bem colocado, porque é isso, o posicionamento de imagem não é só o vestir, né? A gente tem muitas outras coisas que comunicam. E eu queria entender qual é a sua relação. Bom, minha primeira relação, lógico, meu pai e minha mãe, né, que eles sempre foram muito antenados e ligados nessa questão de estar bem vestidos, de apresentação da sua imagem, né? E durante muito tempo eu sempre gostei disso. Na época de faculdade eu sempre gostava de estar em cima das tendências, do que eu gostava de me vestir. E lógico que entra a questão do posicionamento, né? Fiz alguns cursos de posicionamento de imagem com profissionais fora daqui, inclusive uma prima minha, que ela é estilista fora do Brasil. E em cima disso eu comecei a montar o meu estilo, né? Eu sempre bato muito nessa tecla do posicionamento de imagem, porque é muito simples, né? A imagem fala antes de você. É uma baboseira você falar assim, nossa, mas aí você está julgando a pessoa pela carapaça. Para. Isso é hipocrisia. E a própria pessoa que está falando isso, ela está sendo hipócrita porque ela não pensa dessa forma. A primeira coisa que te convence é a imagem. Né? Se você vai no meu consultório com alguém da sua família, chega lá, eu tô todo sujo, todo mulambo, meu consultório é todo sujo, com sangue nos cantos, você vai levantar e vai embora. Né? Então significa que você só é bom se for bem posicionado? Não, mas é uma coisa que anda em conjunto. O ideal é que você associe. Você primeiro, quando encontra uma pessoa, normalmente existe aquela regra dos 90 segundos, né? Que é onde você decide se você gosta dela ou não. E depois, para mudar aquilo, é muito difícil. Então, normalmente, a imagem é a primeira coisa que fala. Né? Quando a gente se apaixona por uma pessoa, primeiro a gente se encantou com ela, você não conhecia. A não ser quando você se apaixona por uma amiga, alguma coisa desse tipo. Mas senão você não conhecia. Algo ali te encantou. Algo na imagem dela. Exatamente. Ela pode não ser bonita para os outros, mas para você ela era bonita. Algo te encantou. Então a imagem ela chega primeiro. Né? Para você ter um poder de convencimento, você tem que ter uma imagem decente. E a gente está trabalhando com relação médico-paciente, ou médico-pacientes, onde eu preciso ter uma relação de autoridade. E a imagem dá autoridade. Né? É um modo de se vestir, um modo que fala, oratória, dicção, linguajar, a própria questão do sotaque, que quando eu dou aula fora, eu tento ao máximo tirar sotaque. Então você está deixando de ser baiano, não tem nada a ver com isso. É a questão simplesmente que você está dando aula para todo mundo. Eu não estou dando aula para baiano, eu não estou dando aula para carioca. Eu tenho que ser o mais neutro possível. Por que o William Bonner dá aula apresenta em sotaque neutro? Não é à toa. Ele está apresentando para o Brasil inteiro. Ele não apresenta para carioca. Né? Então a gente tem que saber se posicionar. E eu sempre fui atrás muito disso. Né? É interessante porque assim, eu já escutei diversas coisas. Eu lembro quando eu cheguei em Barreiras em 2012 de vez, e eu colocava minhas roupas, e eu tenho muito no estilo para trabalhar social, casual, que é uma coisa que eu aprendi. Eu tirei o jaleco da minha vida e tirei a gravata da minha vida. Uma vez que eu estava nem numa consultoria de imagem, eu estava numa alfaiataria, e a dona da alfaiataria chegou para mim e falou assim, por que você usa gravata? Eu falei, porque fica estiloso. Ela falou, você sabia que você afasta o paciente de você? Aí eu, comecei a ler, e realmente, dá medo, fala assim, nossa, ele é muito estrela, né? Então eu comecei a adaptar meu estilo para assim, vamos supor, nesse momento, estou de camisa social e de colete, gola aberta. Isso já aproxima. Mas são conceitos que a gente vai aprendendo. Ninguém vai chegar amanhã, por isso que precisa de vocês. Né, para colocar. Só que para eu contratar a Nambia, eu tenho que estar com
duas coisas. Primeiro, eu tenho que estar seguro do que eu sou, que é o mais difícil que eu acredito que você fez, né? E segundo, eu tenho que acreditar no que ela vai falar. O que eu vejo aqui é um monte de gente com realmente roupas boas, aí ficam inseguros com aquilo, ou não acreditam em quem está tentando mostrar aquele caminho, e acabam fazendo pior, né? Fantástico. Quando eu cheguei aqui, sem brincadeira, eu fui comer de inúmeros comentários homofóbicos pra cima de mim, quando eu cheguei. É isso que eu ia te perguntar, porque no homem eu acho que isso é mais pesado ainda. Inúmeros. Eu cheguei, trazia aquela 2012 bermuda florida, estilo Vila Brecan, mocassim, que na época ainda era moda, eu tô vendo o povo usar hoje. E que ainda era moda, aquele mocassim mole e tal, e o povo, nossa, é isso, é aquilo. E assim, a única coisa que eu sei é o que eu sou. Então assim, na verdade, eu sou uma pessoa que eu tô um pouco me lixando porque os outros acham de mim, tá? Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu represento pra sociedade. Então eu não faço nada na minha vida durante o dia esperando julgamento alheio. Nada, vezes nada. Então, se alguém aponta pra mim o dedo e fala uma coisa eu sei que eu não sou, ele vai ficar perdendo o tempo dele, né? Então eu falava num vídeo e saia por outro. Eu sabia que tava magoando era ele, porque meu pai falava que quando alguém tá com bronca com outro, o problema é de quem tá com bronca. Normalmente é muito mais sobre ela do que... Exatamente. Né? E eu sempre fui moldando isso. E eu via que antigamente era todo mundo, homem, falava ironizando, e as esposas ou as namoradas ficavam, pô, mas eu queria que o cara se vestisse assim, né? E lógico que a gente foi passar o tempo, a rede social ela começou a ter uma entrada muito grande dentro das casas e a gente começou a ter uma mudança diferente nisso. O que a gente traz com a rede social? Os artistas, quando eu falo artista, é do esporte, é da TV, eles se tornaram muito próximos, né? Então você tá vendo aquele cara bem vestido praticamente do seu lado. E você, pô, mas será que eu fico legal com essa camisa? Né? Agora precisa ter uma segurança para isso. Ninguém se veste sem segurança porque realmente não vai ficar legal. Exatamente, é o que você falou, é o X. Quando a pessoa chega, né, e ela busca um profissional para isso, às vezes eu pego clientes que às vezes a família tá ali, fala, vai, procura. Nesse momento de transição de carreira ou no início de uma carreira, eu percebo que tem uma procura, porque tipo, aí eu agora sou uma advogada, e uma advogada precisa se vestir assim, porque o médico agora eu preciso me vestir, e aí escolhe alguns profissionais, e eu acho que a partir de agora eu tenho que me vestir dessa forma, e aí a gente vai fazer um trabalho para, calma, vamos entender primeiro o que é que você quer comunicar, para que público. Tá, você é um advogado, mas quem você, de que área? Quem é o seu... Quem é o seu cliente? Seu cliente. Então, para a gente poder entender o que é que vai ser um corretor, tá? Mas qual o tipo de imóvel que você vai vender? Você vai vender uma casa de 100 mil, ou você vai vender uma casa de 1 milhão? Vamos primeiro entender. Agora, vamos entender você. Você gosta de quê? Porque eu não posso fantasiar você de algo, porque você não sustenta aquilo. É como o visagismo, é um corte, tem que ter um... Tá, mas uma coisa é eu analisar uma foto. Outra coisa é analisar uma pessoa. Então, de repente, ela não sustenta, ela tem todos os ângulos que ficariam, aquele corte vai ficar maravilhoso. Mas quando você conhece aquela pessoa, ela tem um comportamento totalmente diferente, uma pessoa introspectiva. Como que aquela pessoa vai ter um corte? A gente precisa, então, entender tudo isso. Essas inseguranças que vêm, e que você olha, será que fica bom? São muitas questões que estão atrás disso. Então é por isso que eu digo mesmo que é uma terapia do vestir. Para a partir daí você, às vezes a pessoa fala, ela fez uma coloração pessoal, mas como ainda é uma profissão nova, ela acha que ela fez uma consultoria de imagem. E aí a gente vai falar, não, você fez uma etapazinha, porque não adianta você saber a cor e você não sabe o que vestir. É pior, que não entende que o branding é muito maior que até isso tudo, né? Tipo, são pedaços de tijolo até montar o branding todo, até montar a parede inteira, que passa pelo psicólogo também. Sim. Porque tem que tirar essa insegurança dele. Exatamente. Tu vestiu perfeito o médico e ele não sabe falar em público. Como é que ele vai criar a marca dele? Sim. Então você vê que não é tão simples. Exatamente. Mas você percebe que isso que você acabou de falar, né, cai naquele feijão com arroz, na listinha de compra que a gente falou? Vamos vestir todo mundo igual. Que é isso. Agora assim, tipo, o meu estilo, né? Eu sempre falo brincando, eu falo, qual é o seu estilo? Eu falo, olha, é uma mistura.
Eu tenho 3 estilos, né? Normalmente para sair, eu tenho ali um Playboy Paulistinha, né? Aquela calça de alfaiataria, um tênis sem meia, uma camiseta e tal, bem básico mesmo. Sempre é quanto menos mais, aquela história sempre. A gente tem que colocar isso na cabeça do povo, gente, pelo amor de Deus. Primeiro eu tenho que convencer o homem a não usar aquele cintão gigante da Gucci. Eu convencendo isso, eu já tô feliz ali. Aí o pior quando nem é original, aí que o trabalho é maior ainda. Eu tenho uns colegas que botam aquele cintão assim e acham que tá abafando. Eu falei, meu Deus. Os estilistas estão todos se remoendo na hora dessa. Aí eu tenho um estilo também pra noite, mais street, de realmente calças folgadas, né? Aqueles tênis mais oversize ou tipo Eu já tenho uns Nike Air Force. coloridos, umas... Não, eu gosto basal mesmo, pretão ou alguma cor que chame minha atenção, Sim. mas um acessório. Mas é sempre menos. E o estilo de consultório, que normalmente eu uso esse casual mais próximo do paciente. Mas independente desses 3 estilos, se você não tiver segurança, você erra. Porque você faz um street menos. Aí você não fica nem estiloso, nem normal, você sai meia boca. Aí você não bota, eu quero sair casual não, aí não mete a calça de alfaiataria, mete a calça jeans, aí você sai nem lá, nem cá, entendeu? Então você precisa ter consciência de que você é, entendeu? E quem tem que te julgar, cara, é você. Tem que acabar com o julgamento dos outros, porque todo mundo que falava lá atrás de mim, De repente hoje tá pedindo uma dica. exatamente, pede, vai pro casamento, e aí tio, o que você acha que eu devo usar? Tá. Só que eu ajudo, eu falo, não, pô, vamos pra isso e isso. E eu entendo também, principalmente para os homens, eu acho que a rede social também, voltando para isso, tem aproximado mais, tirou um pouco disso de que não, a mulher tem que se vestir desse jeito, o homem usa qualquer coisa, era uma coisa muito pontual, homens que se vestiam bem, que se preocupavam com isso, então hoje começa-se Esses a não preocupar. eram considerados homens em si, né? Eram vítimas de comentários homofóbicos mesmo. Sim. Que, pô, eu falei, então beleza. Então me chame realmente do que você quiser, me chame de gay do que quiser, mas que bom que eu tô bonito. Se você tá querendo. Na verdade, o meu objetivo foi exatamente. alcançado. Você não tá me diminuindo. Você não tá me diminuindo em nenhum momento. Agora você tá mostrando que eu tô bonito e você tá com inveja disso. E deu certo. Mas isso que acontece. É um processo. Então, assim, eu percebo que existe a insegurança e essa confiança do estilo, porque, pelo que você falou, você sempre foi um cara ligado a isso, né? Mas. Então, e ainda assim, se você olhar lá atrás, você percebe eu tive que fazer muito curso. Né, as evoluções. Você ser ligado é diferente de você entender. Isso. Tipo, você entende. Eu entendo para ensinar alguém? Não. Mas hoje eu entendo para o meu conceito. Tá? Mas antes eu gostava, hoje eu entendo o meu conceito. Eu entendo o conceito dos outros, não, isso é para profissional. Então eu sempre falo, quer montar uma imagem, quer fazer sua marca, o seu nome ele vai à frente, a sua imagem, quando alguém fala que é Dr. Thiago na rua, automaticamente já vem a minha imagem na cabeça deles. E todo mundo sabe que eu sou bem vestido, todo mundo sabe que eu não vou estar fedendo nos cantos. Fala assim, bem vestido e cheiroso eu sempre vou estar. Tá? Se tá bonito é outra história, é do gosto de cada um. Agora, bem vestido e cheiroso eu sempre vou estar, porque é uma opção minha. Então, procura profissional. É uma coisa que eu deixo bem claro. Procura, não faça por si só. Rede social também tem muita bobeira, igual a gente acabou de falar. Tem muita gente que não tem autoridade, vai falar. Aí sim, você vai gastar dinheiro. Porque assim, não é sair uma hora ou outra aqui com uma roupa. Que roupa é caro. Sim. Você sai, faz aquele monte de investimento, sai achando que estão usando isso, vai ficar bonito. Se for uma calça desse jeito, você tem um biotipo totalmente diferente. E outra coisa, regiões. Há um tempo atrás, eu tive com uma cliente e ela queria entender um pouco. Ela me disse, não, eu já estou fazendo um curso online e com uma pessoa super renomada e tal. E aí estava me atendendo. Falei, pô, que bom então, mas se você precisar de um atendimento presencial, eu estou aqui. Um tempo depois ela voltou. Falou assim, não, eu queria ter... Eu disse, por quê? Porque o que acontece? Quando você compra esses cursos online, sim, ele abre a sua cabeça e tal, mas são regiões diferentes, são muitas profissões, são biotipos diferentes, por mais que ela dê um ali, são estilos diferentes, então é muito diferente um atendimento personalizado, onde eu vou entender você. Então, assim, quer botar peças e blazers que a gente vê que na nossa região, a pessoa, você olha para ela e ela está sofrendo.
Ela tá coitada dessa pessoa. Às vezes eu olho, a pessoa tá tão aqui. Interessante E isso. você olha pra ela, tipo, então, se você tá dentro de um consultório, você tá dentro numa área onde você consegue receber aquela pessoa, ok. Mas se você tem um trabalho onde você precisa visitar Na uma rua. rua, e você olha pra aquela pessoa, ela pode Na estar sua frente. belíssima, mas na hora que você olha, você diz, meu Deus, coitada dessa pessoa. Então, tem que existir esses cuidados, não dá pra gente ficar olhando só e achar, inclusive distinguir o que é bonito e o que faz sentido pra mim. As pessoas erram muito, às vezes acham, nossa, isso é bonito. Aí no outro dia ela vai na loja, alguém fala que é bonito mesmo. Estão usando muito, ela coloca, mas ela não. E se estão usando muito, é uma coisa que é bizarra. E eu acho que no interior também, eu acho que isso também é muito forte. Aí começam a vir as referências das pessoas mais conhecidas que comprou. Fulano tem um desse. Não sei quem. Para vendedor aquilo já é um. Não, e assim, o cinto é bonito, a calça é bonita, o tênis é bonito, a camisa Aí é bonita. junta tudo. Exatamente, a salada de fruta. Mas juntou tudo e ficou feio. É um overdress do A gente cabeça aos se a pés. gente focar nessa história aqui, a gente vai ficar dois dias. Tem uma coisa interessante sobre isso, que eu lembro que a primeira vez que eu fiz consultoria mesmo de imagem, eu lembro que foi essa minha prima chegou lá em casa, aqui em Barreiras, aí ela abriu meu guarda-roupa. Sem brincadeira, nessa mesa, dobrado, não cabia o que ela tirou. Ela falou, doa tudo. Eu falei, tá doida? É sério isso? Tu já sumou isso aqui? Não, doa, você não pode usar isso aqui. Isso aqui é brega. Não. Apego, né? É meu. Aí eu falei, tá, e eu vou comprar o quê? Ela, nada. Eu falei, mas não sobrou nada. O que tem ali É o suficiente. você vai combinar, você vai aprender. E a partir de hoje você vai passar um tempo que tudo que você for comprar, eu preciso saber pra você não comprar nada que caia nisso aqui. Se não, volta. Aí ela falou assim, se você acha que você gastou dinheiro, eu fiz demais. Ela falou, jogou no ralo. Então, o tanto que a gente perde dinheiro. Né? Sim. Então, por que eu falo isso? Porque às vezes você vai cobrar tanto X por uma consultoria, vai dizer, nossa, é muito caro. Tá bom, compra roupa errada, vê o que é mais caro. E a gente vê tanto, né? É um guarda-roupa cheio com nunca tenho o que vestir. E pior, não veste. Fica lá. Não é quando eu tiver isso, quando for aquilo, quando for isso, o que não faz o menor sentido com... Dava pra ter feito umas 10 consultorias de imagem. Sim. Verdade, sim. E as pessoas têm dificuldade, às vezes, de contratar serviços. Ela gosta de ter a sensação de que ela vai sair com a sacola debaixo do braço. Então, eu comprei isso, foi tanto. Mas, olha aqui que eu comprei. Agora, quando você compra um serviço, até você passar por ele, que depois que você passa, aí você fica... Meu Deus, a melhor coisa que eu fiz. Quantas? A coloração pessoal, que é um serviço que acaba... Tá na moda, assim, as pessoas têm ouvido muito falar, então tem uma aceitação grande, né? É um custo menor, então você tem já mais ou menos uma experiência ali, já abre um pouco o olhar e as pessoas saem... Você não tem noção, mudou muito pra mim. Só que até ela fazer isso, ela fica, poxa, vou pagar esse valor. Tipo assim, aí eu vou levar o que pra casa? Até o momento que ela passou, eu falo assim, é o autoconhecimento. É o autoconhecimento, é o que você vai aprender. Olha a quantidade de informação que você vai ter a partir dali. Como diria meu pai, você vai comprar uma coisa que ninguém acha fácil no meio da boca, que é informação. E não vai te tirar nunca. Na época, depois você comprar aquelas mega bolsas e passa, infelizmente alguém carrega, rasga, corta. Isso aí vai ficar e você vai poder usufruir para sempre. É isso. Se for para falar desse assunto, a gente vai começar aqui um dia inteiro sobre isso. Vai, já me convida de novo pra gente fazer só sobre isso. Só sobre isso. Fechou. Mas eu quero também entender, porque eu puxei lá no início, como é que o esporte, você disse que sempre foi uma pessoa do esporte, a família foi mais... Entre gostar de esporte e fazer triatlo, tem outra coisa. E ser atleta, porque você não faz esporte, você é atleta. E ainda mais uma rotina toda dessa. Como é que isso... Eu te falei, né, que a gente lá em casa sempre foi incentivado para isso. Então, assim, desde 10, 12 anos, a gente sempre teve rotina atlética. Tá? Então, quando eu voltei para Maceió com 14 anos, jogava vôlei, era seleção lagana de vôlei. Aí não cresci igual aos outros, aí saí com 17. Aí foi quando eu entrei na faculdade. Aí jogava tênis, jogava futsal. Aí já comecei a fazer jiu-jitsu. Aí competia jiu-jitsu mesmo, né, no Campeonato Brasileiro e tudo mais. E competia em MMA. Então, assim, sempre teve o esporte enraizado em performance mesmo. Né?
Passei um bom tempo realmente nessa academia, corridinha. Depois eu resolvi entrar no triatlo. Porque eu acredito que dentre o esporte de alto rendimento ele já te traz uma resiliência fora da realidade. O triatlo ele te traz o máximo possível. Porque você aprende a lidar com a dor, né? E você tem que vencer e vencer a dor. Então é uma coisa que eu consegui me encaixar naquilo ali, perfeito. E a gente tem que se adaptar à rotina, não tem jeito. Agora, é um vício, né? O esporte, ele é um vício, é uma droga, porque até hoje, você fala, tem um triatlo, beleza, toda semana eu jogo tênis, de vez em quando eu vou bater um baba com os alunos, com os meninos, e já vou voltar pro jiu-jitsu agora, porque eu fiz uma promessa que até o final do ano eu pegava preta, então eu tenho que voltar pro jiu-jitsu. Então, assim, é vício. Não tenho muito pra onde correr. E nesse caminho, o fato de ser atleta e é importante deixar isso frisado, que não é uma coisa de uma pessoa que faz atividadezinha ali, eu corro 5 km uma vez na semana, 2 vezes na semana, ou 2, 3 km. Não, a gente está falando de pessoas que de alto rendimento. É outro nível. Você passou por um processozinho, né, que veio aquele... Como é que foi? Como é que tá, inclusive? Porque eu lembro que eu soube disso, a gente viu... É assim, na verdade, o alto rendimento, quando eu tô falando de alto rendimento, eu tô falando de atleta profissional, o cara que joga futebol, ele treina todos os dias, o cara que joga vôlei, treina todos os dias, o atletismo, e o triatlo está no meio, tá? Ele, não vou te falar que ele é o mais saudável do mundo, né? Porque você tá inflamando o teu corpo. Tem um desgaste ali. Exatamente. Todos os dias, todas as horas. Você só relaxa quando dorme. Né? Então, realmente, é um esporte de rendimento 24 horas por dia. Tá? E você tem repercussões cardiovasculares nisso. Né? E eu tive uma arritmia ano passado, depois do treino. Eu cheguei a um ponto de tanto condicionamento físico, que eu estava ficando o dia inteiro com a pressão baixa e com a frequência cardíaca baixa. E isso não é bom. Depois do treino, quando eu cheguei no consultório, eu senti que eu não estava bem, eu estava me sentindo muito mal. E eu vi que eu estava com arritmia, ou seja, eu estava com os baticos errados. E realmente eu tive, na hora, esperei, liguei, eu tenho 2 cardiologistas aqui que são muito meus amigos, que é o Dr. Gênios e a Dra. Tatiana, e eles me deram todo suporte e realmente eu tive até que chocar, né? Um choque. Mas até aí tudo bem, são intercorrências, eu já quebrei clavícula, lesionei, tudo mais. A questão é que depois entra aquele processo. Será que você vai voltar? Será que não vai? Para quem é viciado naquilo, você recebeu uma notícia que, olha, você talvez nem volte e talvez você morra até atravessando a rua. Porque estava suspeitando que eu tinha a mesma doença do João Paulo Diniz, filho do Abel Diniz, que morreu. Morreu tem 1 ano e pouco, que era triatleta e tinha hipertrofia de miocárdio. Eu falei, meu Deus, desesperei o primeiro dia. Aí no segundo dia eu falei, olha, o que me trouxe até aqui foi resiliência. Então, o que tiver que ser, vai ser. Se eu não puder fazer, eu vou me adaptar de outro jeito. Mas o mais importante é estar vivo, né? E fui, exame. Meu cunhado que é cardiologista me ajudou muito nisso, exames. Até que chegou mais ou menos 2 meses depois, o cardiologista de Brasília já falou assim, olha, que é um arritmologista, mexe só com ritmo cardíaco. Você vai poder voltar a fazer seu exercício, mas eu preciso de 8 meses parado. E esses 8 meses foram longos. Surtei? Não. Até minha mãe fala, meu filho, eu tô até impressionado, você tá aguentando. Mas é aquilo, não tenho o que fazer. Então eu utilizava aquela resiliência que eu tinha pro esporte para poder me condicionar e já colocava aquela data que eu sabia que ia ser liberado. Sim. Refiz meus exames, fui liberado. Então, assim, repito, eu tive isso por treinar em alto rendimento. Quem treina em baixo rendimento tem obrigação de treinar todos os dias porque é saúde cardiovascular. Sim. Quem não se exercita todo dia, alto risco de doença cardiovascular, eu estou falando de AVC, eu estou falando de infarto, eu estou falando de doença arterial das pernas, que pode levar a uma amputação das pernas. Então, o exercício físico ele é obrigatório e fundamental. Tá? No meu caso é um caso à parte, até por isso eu não falei muito em rede social. Para evitar que alguém que faz academia 2 vezes por semana e corre 2 vezes, se ele fez isso, imagina eu. A gente está falando de populações distintas. Tá? Sim. A gente tem que ter cuidado na informação que a gente passa. Verdade. A gente é formador de opinião. Fantástico. Então, assim, o esporte, ele me leva
a outras áreas. Tem uma matéria lembra do Nizam Gonais, que é o dono da W Brasil, né? Nizam Gonais, ele fez um editorial para a Folha há alguns anos, que ele falou assim, o Iron Man é o MBA do novo século. E ele estava falando que a maioria dos CEOs americanos são Iron Man ou maratonistas. E eles colocam no cartão de visita deles isso. O que significa isso? Significa que ele está mostrando que a empresa dele pode ir para o fundo do poço que ele é resiliente. Ele vai aguentar, porque ele sabe lidar com a dor. Isso mexe com a cabeça da gente, né? Então são empresas que, qual a empresa que vai viver de 1000 maravilhas? Qual casamento que vai viver de 1000 maravilhas? Então é uma resiliência diferente. Calma, hoje está ruim. Se no primeiro desistir, amanhã vai melhorar. Então isso é interessante, é uma coisa que a gente vai aprendendo, que eu acho que é a maior lição que eu tenho do esporte e o que eu mais sentia falta, acredite, é do gostinho do sofrimento. Imagina, né? Que loucura assim, né? Como é que... Enfim, mas e como é que tá hoje? Tem quanto tempo? Geral, total? Liberado. Ai, que bom. Então agora, por isso que já disse, agora que vai começar faixa preta, vai... Não, eu vou ter treinar triatlo, já tem uns Ironman em vista aí, que eu não sei pra que eu tô inscrito, meu Deus. Mas agora tem que treinar. A gente teve Manala Amaral aqui, né? Minha Meu treinadora. Deus. Eu já quero demiti-lo. O que é isso? Que programa ali? Já quero demitir. Eu falei, Manu, pelo amor de Deus. Eu vou silenciar ela no celular, sério, vou bloquear. Era ela contando as histórias, a gente falou assim, meu Deus, aí eu passei por isso aqui, e aí eu fiz a prova e ganhei. Aí a gente... Parênteses, tá? Ela é uma das melhores do mundo. Do mundo. O barreirense não sabe disso. Não sabe o que a gente tem aqui. É uma das melhores do mundo. Por isso que a gente fez questão de fazer um programa com ela. E é assim, na hora que eu li o currículo, né? Que eu falei todos Era os... surreal. E eu ficava assim, mano... Então, eu saí do final aqui, ele encerrou, e aí eu saí daqui, assim, meu Deus do céu, como eu tava com o marido. Você não tem noção, que mulher é essa? Que mulher é essa? E como que as pessoas não sabem disso, né? Não tem noção. Eu acho que ela foi no programa de rádio do meu pai umas 4 vezes, que meu pai falava que ela era uma super-herói. Mas não, o que você faz, porque o que você faz é normal. É normal. Mas é a mistura do talento com a dedicação, né? Que a gente fala. Uma cabeça... cabeça de esportista. Cabeça de esportista. Impressionante, preparado pra aquilo. Sabe que você nadar 4 km, aí você sair pra pedalar 180 e ter que correr 42 depois? Quando você chega nos 42, dói a orelha, dói tudo. E você tem que lidar com aquilo, porque é teu sonho. Entendeu? Então, assim, a cabeça funciona do atleta, ela funciona totalmente diferente da cabeça de quem não é atleta, em relação a tudo na vida. Tiago, e você não podia vir aqui, né? E ainda mais, como eu falei lá no início, esse programa é um programa que a gente tem pensado também nos pais. E eu queria conhecer mais, entender como é que foi a ideia toda do Instituto Brancildes, né? Dr. Brancildes. Como é que isso era um projeto que você já tinham? Em que momento foi que isso? Ele estava aqui ainda? Não foi depois? Não, foi assim. Primeiro, que assim, meus ídolos, meus espelhos, meus ídolos, o pessoal idolatra muito, pessoas por aí afora, sempre foram meu pai e minha mãe. Não só da medicina, como caráter, né? Então eu sempre via, até hoje eu chego na rua, o pessoal fala de meu pai, o povo, meu Deus, o melhor médico já me atendeu. Humanidade, né? E a gente passou por toda a situação do Covid, não só da morte dele, mas a gente praticamente, eu sempre falo que meu irmão, a gente não teve chance de chorar a morte de meu pai, né? Porque meu pai faleceu no domingo, na terça-feira minha mãe chamou a gente e falou, olha, o povo tá morrendo e eu queria fazer um pedido para vocês. Eu olhei pra minha mãe e ela falou assim, eu preciso que vocês voltem pro Eurico. Eu falei, mãe, não tem a mesma condição. Ela falou, meu filho, seu pai já foi, o pai dos outros ainda não pode ficar vivo. E a gente voltou e foram 2 anos que eu acho que se eu colocar em livro vai faltar coisa. As coisas que a gente viu e viveu são coisas que nem filmes de terror são capazes de mostrar, são coisas pesadíssimas. E a gente sempre via também a parte boa, a quantidade de gente que a gente salvava naquilo ali, e a gratidão, e sempre ficava aquela coisa, moxa, mas eles perderam o pai mesmo assim. Então a figura dele ficou muito viva mesmo na morte dele, né? E a gente vinha com esse projeto da hemodiálise já antes, né?
ali é uma sociedade, eu, meu irmão, que é nefrologista, e o Dr. Igor Alves, e a gente tinha esse projeto que era IDR, Instituto do Rim. Quando meu pai faleceu, passou uns 3 meses, a gente estava em construção, o Igor chamou a gente e falou assim, eu queria propor uma coisa a vocês. Aí eu falei, o que foi? Não sei o que. Ele falou, não, eu queria uma mudança de nome, eu queria que botasse IDB, Instituto Dr. Brancites. Eu falei, meu Deus. Caramba, que lindo. Para. E assim, não veio de mim, não veio do meu irmão, né? Veio do terceiro sócio. E eu falei, cara, você tem noção do que você tá pedindo? Ele falou, tenho. Eu falei, seu pai era isso e aquilo? Eu falei, não, tudo bem. E a gente começou a criar uma ideia lá dentro diferente. Que eu lido lá com paciente SUS e particular. E é hemodiálise, ou seja, eu tenho um paciente muito sofrido. Eu tenho um paciente que está preso a uma máquina 3 ou 4 vezes por semana. Ele sabe que a sobrevida dele não é mais igual ele não era renal crônico. Então significa, desculpa, que todos os pacientes e todos os funcionários, a reunião de funcionários, eu chamo todos, fala assim, quando vocês entram, qual o nome que está na porta? No Dr. Brancites, pois é. Ele é a pessoa mais humana que eu já conheci na minha vida, junto com minha mãe. Então eu queria que vocês aqui dentro tratassem os outros com a mesma humanidade. E a gente leva isso todos os dias lá dentro. Os pacientes, eu falo pra eles, o dia que vocês não se sentirem em casa aqui, então a gente bota banda lá dentro para os pacientes. A gente colocou um esquema particular para os pacientes do SUS. Os pacientes do SUS falam, mas é isso tudo aqui mesmo? Eu fiz, tipo, que eu diminua o lucro, mas que eu dê amor para os pacientes. Né? A gente falou aqui de mercado, clientela, mas dinheiro não é tudo, cara. E a gente aprendeu na pandemia nesse instante que dinheiro não é tudo. Com certeza. Tive nesse instante que a amizade às vezes às vezes não vale muito mais do que dinheiro, né? Um network vale muito mais do que dinheiro, e ver o outro sorrir vale muito mais. Então a gente preza por aquilo que meu pai é. Então todos os dias eu chego lá, eu olho aquele nome. É fácil hoje, tá ficando mais fácil. Hoje lá virou minha segunda casa. Eu acabei de dizer, eu estava dando aula para os meus internos até agora lá. Então lá eu opero, lá eu atendo, lá eu dou aula na sala, que eu dou aula lá também, a gente tem uma sala de aula. Então a ideia lá é trazer sorriso e vida, mesmo onde as pessoas não estavam enxergando sorriso e vida. Fantástico. Então é propagar o nome dele. Que lindo. Entendeu? É uma ideia diferente, que é você ser empresário, não pensar só na parte empresarial. Sim. E pensar também no ser humano que está ali do lado. Sim, e que eu acho que é o mais difícil, né? Porque a gente acaba tende muito para um lado ou para o outro. Olha, e encontrar esse equilíbrio. Eu tenho sorte de ter 2 sócios que eu tenho. Né? Eu acho que a gente pensa muito semelhante. Então, tipo, eu não vejo ninguém com uma cabeça capitalista onde eu não pense, nunca coloque o paciente na frente. Mas o intuito é sempre esse. Lá eu tenho que dar um atendimento médico, compatível com o sofrimento e com o sorriso que eu preciso arrancar daquele paciente. Que lindo, amém. Que projeto lindo. Deus abençoa. Mas ó, esse não é o principal da gente. A gente tem um projeto social, né? Sim. Que até vai ter... a gente vai em agosto, a cada 2 meses a gente faz, e a gente vai, eu, minha mãe, meu irmão, era meu pai também, a gente vai de forma voluntária nos bairros mais humildes da cidade, tá? Mais necessitados, e eu levo meus alunos, levo colegas médicos, levo voluntários que vão lá fazer ficha, atender nutrição, fazer consulta jurídica, que é no caso de advogado, psicólogo, vai lá bater um papo, não vai fazer uma terapia, mas vai bater um papo. E a gente atende 500, 600, chegamos a atender 1000 uma vez na Barreirinha em um dia. E de forma voluntária. Eu sempre falo que não é voluntária porque gera gasto pra gente, mas é sempre entre a gente e Deus, né? Então, eu falo que aquilo me arranca lágrima. Na hora que acaba o projeto, eu olho pra tudo aquilo, olho aquelas fichas, cara. Eu falo, meu Deus, tipo, a medicina valeu a pena. É diferente. E é lindo porque tá recorrente, eu sei, mas é a história do legado, né? Do que fica, da herança, do que você aprendeu, né? Do chegar lá e ter a placa, e ter o nome, é algo que vai ficar. Todos os o legado é para sempre. É para sempre. E aí a gente tem que trabalhar, acho que na vida. O legado é para sempre. Uma das coisas que meu pai me ensinou, e eu peço que as pessoas ajam desse jeito, às vezes a gente fica assim, nossa,
Chiquinho tá doando pão e tá postando, quer aparecer. Olha, sinceridade, mesmo que ele queira aparecer, poste. Sabe por quê? Porque 4 vão xingar. Olha, Chiquinho tá postando, quer aparecer. Tudo bem se ele quer aparecer. Mais um vai dizer, rapaz, olha que legal. Eu vou fazer isso também. Aí já são 2 dando pão. Aí esse aqui vai ter 4 e vão xingar. Aí o outro vai dizer, olha que legal, já são 3 dando pão. Então a gente vai criando uma corrente, mostrando que a gente pode levar bondade, né? A gente mostra esses momentos no instituto também, de descontração com os pacientes, para mostrar que tem outras clínicas. Olha, cara, dá para fazer medicina E proporcionar amor para o paciente. Sim. Então, é um mechan? É, mas eu também estou tentando te mostrar que dá para fazer uma coisa legal com aquilo. Né? Então a gente guia muito essa parte social da gente dessa forma. Fantástico, fantástico. E é isso, é devolver um pouco, né? A gente sempre se parar para pensar um pouquinho, cada um pode fazer da sua forma. Eu lembro numa ocasião conversando com a pessoa e ela estava sofrendo muito, assim, ela absorvia muito, assistia os programas, recebia as notícias e aquilo realmente consumia ela. Assim, a fome na África. Se você assistir TV hoje, no final do dia você quer se matar. E aquela pessoa, ela vinha me relatando do sofrimento que ela estava vendo e tal, não sei o quê, mas ela estava paralisada. E aí eu falei, tá, e assim, e é uma pessoa que a vida não caminhava muito e tal, e aí a gente conversando, eu falei, não, tudo bem, eu entendo, eu acho bacana, sensível da sua parte, eu acho que todo mundo poderia ter esse olhar, mas e a gente tá fazendo o que com isso? Porque de repente, nesse momento, a gente não pode ir lá na África resolver esse problema, mas como é que tá o seu vizinho? E o seu bairro? Sabe? Porque às vezes a gente sofre sim, é real aquilo, mas tá, eu tô sofrendo em casa, porque eu não posso fazer nada lá, tá, mas tem aqui do lado uma associação que de repente você pode contribuir um pouquinho. Perfeito. Eu não tenho dinheiro, mas você sabe tocar um instrumento? Junta aquelas crianças, ensina aquelas crianças a tocar um instrumento e você está fazendo alguma coisa. Né? Então eu acho que quando a gente começa a pensar um pouco assim... Esquecendo de mudar a nossa rua primeiro. Exatamente. E eu acho que isso é uma percepção fantástica que a gente tem que começar a criticar menos e fazer mais. Né? Vai dar sopa. Ah, não tô mudando o mundo. Quem disse? Quem sabe um dali vai ser bem nutrido porque você está dando comida, vai estudar direito, vai virar um juiz por causa disso. Sim, sim. Você está mudando a vida de alguém. Se você mudar a vida de uma pessoa, você já está mudando o mundo. O problema é que a gente é acostumado hoje a reclamar. Ou internalizar e não fazer. Sofrimento. Mas imagina se cada um ajuda uma pessoa. Fantástico seria, né? O problema é que a gente não sai, muitas vezes não é por maldade, é por realmente estar nessa situação atônita que ela estava lá, né? E outras por realmente só criticar. Mas o que eu falo é, comece fazendo pelo seu bairro, exatamente, você falou perfeito, comece fazendo pela sua rua, vai no lado dos idosos, eu levo os alunos todo mês no lado dos idosos. E eu falo para eles, olha, isso aqui é medicina, é você fazer de graça, é você pegar a sua informação que você aprendeu e oferecer para os outros sem cobrar nada em troca. E eles aqui não têm o que te dar em troca. Eu levei no lado do pessoal dos dependentes químicos. Olha só, vamos aqui mostrar um pouquinho de humanidade para esse povo. Então vamos levar o que a gente sabe, o que a gente tem, informação, a gente leva. Fantástico, fantástico, que lindo. Parabéns. E é o que eu disse lá no início do programa, né? Que a ideia é essa, que as pessoas consigam se inspirar de alguma forma. Eu tenho certeza que... É o que você falou do 4, não, eu sim. Vamos pensar que 4 não dei a menor, mas um que assistiu esse programa pensou diferente e ligou o pisca, já valeu a pena. Já é mais um dando pão. Já é mais um pro nosso time. É isso. Que lindo, eu sabia que ia ser lindo, mas superou todas as expectativas. Dá pra ficar conversando até 2 horas da manhã. De todos os assuntos. Que programa maravilhoso. Mas a gente tem já um combinado aqui, quem já assiste o programa há mais tempo sabe, a gente tem um quadro, que é uma brincadeirinha, é um momento de perguntas e respostas. Que são perguntas com estilo ou sem estilo, de acordo aqui com o sorteio das cartas, é um mega sorteio. Depois a gente vai fazer uma roleta aqui, viu? Tá? É um negócio assim bem... de repente, mas por enquanto é nas cartinhas.
vamos ver, de repente, se faremos perguntas sobre estilo, que eu vou ficar na torcida para cair estilo, porque eu já vi que você entende desse assunto. Não, eu entendo pra mim, deixa eu te A falar. gente gosta, curte isso. Exatamente. Vamos deixar bem claras as coisas para os Ou sem estilo, que aí são perguntas do cotidiano, ou são perguntas aleatórias, Sim, aí você puxa uma cartinha e daí eu vejo o Pronto. que vai cair de bom. Ah, eu dei uma com estilo. A gente ia falar, Bora era lá. de estilo mesmo. Vamos ver o O que é que eu vou temos. criticar? O que é que temos aqui? Aí eu vou começar perguntando da minha área na consultoria, que eu gosto muito. Primeiro, você já fez um teste de coloração pessoal? Já. Ah, muito bom. Qual é a sua Eu cartela? sou chato. A minha é escura. Ah, tem uma de cartela aqui. Minha cor favorita? Azul marinho. Suspeitei isso. Imaginei se fosse dizer azul marinho. Tenho duas, preto e azul marinho, mas mais azul Eu marinho. tenho bastante. Já usei e não uso mais. De cor? Laranja. E de não vestir mesmo, de peças que você usava. Pô, eu usava isso aqui, não acredito. Mocassim. Mole. Eu não. Não, olha só, não tô falando mocassim de sola de couro, tô falando Sim. mocassim mole. Tira de perto de mim, pelo amor de Toda vez Deus. que eu vi uma mocassim mole, agora eu vou Vai lembrar. lembrar disso. Camisa lisa ou estampada? Lisa. Básica. Uma marca favorita? Vixe, agora você apertou. Tá, eu vou colocar a minha marca que eu tenho mais roupa, porque acaba sendo Sim. Zara. E essa daqui eu botei, porque eu pensei que eu não lembrei. Eu lembrava que você gostava de um pagode. Eu falei, já usou abadá como camisa de treino? Nunca, pelo amor de Deus. Eu falei, não, tem Você que ter. sempre tem que estar preparado para negócios. É imagem, você tem que estar sempre vestido sempre. É na academia, a De pessoa de repente- sucesso, ela não tá de abadá. Infelizmente, olha só, abadá é roupa de festa. Né? Pelo amor de Deus, não tem Pega aquela pressão. camisa, festa de camisa. E aqui, não sei, nos outros estados, enfim, mas eu acho que aqui na Bahia, como tem muito carnaval, muita micareta, as pessoas pegam e colocam o abadá. Termina a festa, aquela festa Vira de camisa, academia. aí pronto, você tá lá na... Eu só uso uma situação que eu uso roupa de abadá fora do carnaval. Que eu tenho uma touca cirúrgica com a abadá do camaleão. Eu acho máximo. Aí ela entra. Essa tá Tá perdoada. perdoada, tá perdoada. Então, finalizando esse quadro, que a gente já adora e eu sei que o povo já fica esperando por esse momento, quero agradecer a Liz Multibrands, que é quem veste aqui, apresentadora, inclusive vocês aproveitem, vão lá na Liz conhecer as peças, ela tá com excelentes marcas e a Amarante é uma dessas, ela é representante da Amarante aqui na cidade, e aí tem Cantão, tem várias marcas, vão conhecer a loja. E não esqueçam, a gente tem um cupom de desconto exclusivo só com a Liz no teste de coloração pessoal. Então, clientes Liz têm direito a fazer um teste de coloração pessoal com desconto daqueles. Então, vão lá conhecer a loja, sem contar que a loja é maravilhosa. Espaço físico, nossa senhora, vocês vão amar. E é isso, amei nosso momento, nosso bate-papo. Como eu disse lá no início, foi melhor, porque superou todas as expectativas. Nunca vai esquecer do mocassim. Não vou esquecer. Foram várias lições que a gente vai guardar. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo ser humano, pelo filho, né? Adoro sua mãe, né? Mandar um beijo para a doutora Graça, uma querida. Acho que não tem barreiras que não. É assim, igual o programa da Xuxa. Beijo, mãe! Isso mesmo. Obrigada por ter conseguido um tempinho. Sempre. Pra Eu já falei, na hora que eu fui convidado, eu já fiquei ansioso. Eu falei, meu Deus, eu vou falar. Ai, que lindo. Podcast, massa. E então eu estou, de fato, muito, muito feliz com a sua presença. É uma honra realmente para a gente. É um projeto novo, mas que as pessoas estão, graças a Deus, abraçando. Então a gente tem convidado, assim, no seu peso. Sim, eu já vi aqui. Parabenizar, te falei em off, isso, no intervalo. Projetos como esse, eu acho que transformam a vida das pessoas. Lembra que eu falei, rede social, ela veio pro mal, mas veio pro bem. Sim. O problema é que a gente aproveita só a parte, na maioria das vezes, que não é boa. Né? Isso, a gente está levando qualidade de vida para as pessoas, porque as pessoas mudam até o aspecto psicológico. Sim. Né? Ela vê história diferente, ela resolve mudar de vida por causa disso, ela resolve mudar a vestimenta e a imposição. Então, parabéns demais pelo seu trabalho, eu achei fantástico. Ai, que lindo. Obrigada mesmo. E é isso, mais um programa. Eu falei pra vocês que ia ser lindo.
É isso, vocês Tô vão esperando ver. o próximo convite. Vou deixar que vai ter parte 2. E é toda quarta-feira, a gente tem um encontro marcado a partir das 19 horas. Toda quarta-feira uma entrevista daquelas. Estamos aí no mês dos pais, então prepare-se para a próxima entrevista. E é isso, se inscreve no canal, compartilha, comenta. Quarta-feira que vem tem mais Café, Cor e Estilo. Agradecer aos nossos patrocinadores, Cheirinho Bom, Liz Multibrand e Capelli Concept. Ó, 1h20. Gente, a postura. Tô aqui no mesmo lugar, você não brigar comigo. Sou eu. Você não brigar comigo, eu já olho pra ela. Eu já pedi pra... Obrigada, viu? Você.